Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso curso de TCE, hoje eu vou falar das condutas iniciais no TCE, no paciente politraumatizado. Meu nome é Gustavo, sou R5 do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Base e estou sendo orientado pelo Dr. Maurício. Então, aqui uma leve introdução sobre a importância do TCE. É uma importante causa de maior mortalidade no mundo, tendo uma incidência de cerca de 69 milhões de casos ao ano. E aqui para a gente isso é importante, é uma incidência maior nos países subdesenvolvidos, né, como o Brasil. Aqui, só para ter uma noção, tem uma incidência de 5,2 casos a cada 100 mil habitantes na França, um país desenvolvido, e na África do Sul, uma incidência de 80,7 casos a cada 100 mil. Então, é uma doença bem prevalente no nosso meio. Tem um alto custo anual à saúde no primeiro ano e após o primeiro ano também, devido à incapacidade desses pacientes, né? Muitos desses pacientes vão ter um ranking, um GOS após muito ruim, vão exigir muitos cuidados, sempre sendo atendidos em região hospitalar, sempre precisando de algum tipo de atendimento. Então aqui é um conteúdo da aula. Primeiro eu vou falar sobre a fisiopatologia do TCE, o atendimento pré-hospitalar, atendimento hospitalar na sala de emergência, o estudo de imagem, o paciente com lesões múltiplas e a trepanação exploratória. Começando aqui pela fisiopatologia do TCE. Então, no TCE a gente vai ter a lesão primária, que ocorre no momento do trauma, e a lesão secundária, a lesão cerebral secundária, que vai ser uma cascata de eventos que acontecem após essa primeira lesão e que é onde a gente pode atuar para diminuir os danos nesse paciente. Então, aqui é a lesão primária. Os mecanismos dela é a força mecânica externa transferida para o conteúdo intracraniano. Então, é aquele impacto direto, a aceleração e desaceleração rápida, lesão penetrante e ondas de choque. O dano que ela leva resulta na combinação entre contusões focais, hematomas, cisalhamento, levando a LAD e também associada ao edema cerebral que pode ser focal ou global. E também gerando uma coagulopatia por consumo associada à liberação sistêmica de fator tecidual e fosfolipídios cerebrais na circulação. Tá? Isso vai ser importante a gente saber para o manejo das lesões secundárias. Então, a lesão cerebral secundária é uma cascata de eventos que acontece, levando à lesão molecular, que são iniciados no momento do trauma, daquele nosso trauma primário, e continua por horas e dias. Então, a lesão primária a gente não vai conseguir agir nela no momento, né? Então, a gente vai impedir a cascata de lesão secundária a levar menor dano possível ao nosso paciente. Então, ela acontece por uma excitotoxicidade mediada por neurotransmissor, causando lesão às membranas celulares, desequilíbrios hidroeletrolíticos, disfunção mitocondrial, respostas inflamatórias, apoptose e isquemia secundária por vasoespasmo, oclusão microvascular, focal e lesão vascular. Então, entendido a fisiopatologia, o que tem mais importante hoje em dia é o atendimento pré-hospitalar desse paciente. Nós, como neurocirurgiões, a gente não vai estar nesse atendimento, né? Mas nós temos o dever de orientar como ele deve ser feito, porque isso muda totalmente o prognóstico do nosso paciente. Então, o atendimento do paciente com traumatismo craniano, um politraumatizado, começa nesse momento que a gente vai estar contando como que vai ser o prognóstico dele depois da alta hospitalar. Então, o paciente sempre deve ser pautado no ABCDE do trauma, do ATLS. Sempre. Não adianta a gente tentar corrigir uma fratura de coluna, tentar corrigir qualquer outra coisa sem antes ter dado uma via aérea para aquele paciente, para diminuir a cascata de lesão secundária do trauma. Então, a primeira conduta, num atendimento pré-hospitalar, a gente vai garantir a segurança da equipe no local, né? Geralmente pode ser locais de alta periculosidade, uma rodovia de alta velocidade, e a gente não quer gerar mais pacientes para a gente. Então, a primeira coisa é garantir o cuidado da equipe. Depois, iniciou a ABCDE do trauma, garantindo a via aérea do paciente e estabilizando a coluna vertebral.
e aí isso a gente começa a lançar mão das medidas que vão evitar a cascata de lesões secundárias do TCE. Como que a gente vai evitar isso? Evitando ao máximo hipotensão. Tá? Esse paciente não pode fazer uma pressão sistólica menor que 90, porque vai diminuir a pressão de perfusão cerebral e vai causar mais danos. Esse paciente não pode ter uma hipóxia, um PO2 menor que 60. A gente tem que evitar dano à coluna vertebral, então sempre estabilizar com colar e prancha rígida a coluna do paciente até que seja melhor avaliado. Evitar sangramento, anemia, evitar febre, evitar desglicemias, o ideal aqui seria de 140 a 180. E vamos falar também da terapia antifibrinolítica. Então, a pressão é tão importante no nosso paciente, no atendimento pré-hospitalar, que saiu esse estudo europeu com um N maior que 5.000 pacientes, comparando o desfecho desses pacientes com a pressão deles no manejo pré-hospitalar e na sala de emergência. O paciente que chegou ao hospital com uma pressão sistólica menor que 90, ele tinha 3 vezes mais chance de óbito. E o paciente que chegou com uma pressão menor que 100 tinha 2 vezes mais chance de óbito. Tá? Então, e o paciente que chegou com uma pressão sistólica entre 100 e 120 na entrada tiveram 1,5 mais chance de sobrevivência. Então, isso vai mudar totalmente o paciente que a gente vai cuidar, né? E como esse paciente vai sair. Então, esse paciente, ele está sendo... Cada conduta que a gente toma com ele desde o início é importante. Garantir via aérea. Quando que a gente vai entubar o paciente? O paciente tiver uma escala de cômodo de Glasgow menor que 9, aqui está 90, está errado, tá, gente? Desculpa. Ou que não mantém uma saturação maior que 90, apesar da administração de O2 suplementar. E a gente vai ter que manter uma saturação de O2 maior que 93%. Vem sendo muito questionada a intubação pré-hospitalar, sendo até em alguns estudos associados a piores desfechos. Por quê? Porque as equipes do atendimento pré-hospitalar não são equipes geralmente treinadas para realizar tal procedimento, podendo levar se o paciente tiver uma lesão de coluna cervical, piorando ou broncoaspirando. Então, isso é bem questionável. E por isso eles colocam que a escala de coma de Glasgow não pode ser o único fator na tomada, um fator na tomada de decisão sobre a intubação pré-hospitalar. Até porque muitos pacientes vão melhorar até a gente chegar com eles no pronto-socorro. Então, sempre que possível, evitar a intubação na rua, né, no manejo pré-hospitalar. A terapia antifibrinolítica. Aqui vai entrar aquele estudo que saiu em 2019, do CRASH 3, mostrando o benefício do uso do ácido tranexâmico no paciente com TCE moderado. No ano seguinte, em 2020, saiu um estudo no JAMA com um N um pouco menor, um impacto um pouco menor, fazendo esse mesmo, usando o ácido tranexâmico no ambiente pré-hospitalar. Então, os pacientes receberam 1 grama de ácido tranexâmico antes de chegar ao hospital e foi comparado ao grupo placebo que não recebeu, 6 meses após o evento, e não houve diferença. Então, a terapia antifibrinolítica no ambiente pré-hospitalar não está recomendada. Tá? Aqui o artigo, para quem quiser ver. Aqui o nosso paciente foi totalmente manejado, estabilizado como deu, da melhor maneira possível e chegou no hospital. O manejo na sala de emergência. Seguiu o protocolo do ATLS. Nesse momento, se o paciente estiver com Glasgow menor que 9, ele vai ser intubado por uma equipe mais experiente. Ou, se ele não tiver condições de proteger via aérea, ou se ele estiver incapacitado de manter uma saturação maior que 90, apesar do O2, ou se ele tiver sinais clínicos de herniação cerebral. Então, nesse caso, garantir via aérea, intubação orotraqueal, cricotireoidostomia, como der para ser. Manejo hemodinâmico, a gente vai evitar a hipotensão. Vamos avaliar a escala de coma de Glasgow, já foi feito em diversos momentos. Excluir lesões concomitantes. Então, um paciente que tem TCE, um paciente politraumatizado grave, ele pode ter trauma torácico, trauma abdominal.
trauma medular, fratura de ossos longos, fraturas abertas. Então, é um paciente complexo que deve ser visto como um todo. A terapia antifibrinolítica aqui vai ter um manejo um pouco diferente, eu já vou falar mais para frente. O anticonvulsivante profilático, quando que a gente vai usar? É importante lembrar que os anticonvulsivantes profiláticos não previnem crises tardias, que são crises maiores que 7 dias. Então, o paciente, a gente dando ou não aquela fenitoína que a gente sempre dá no pronto-socorro, e ele pode, assim mesmo, desenvolver epilepsia pós-trauma depois, né? Então, a gente vai usar em pacientes com alto risco de crise precoce. A gente não quer que esse paciente tenha uma crise naquele momento que possa piorar o manejo dele nessa fase aguda. Então, em quais casos que a gente pode fazer isso? No hematoma subdural agudo, hematoma extradural, hematoma intraparencimatoso, fratura em afundamento aberta com lesão parenquimatosa, crise convulsiva, o paciente já teve crise convulsiva, um escala de coma de Glasgow menor que 10, TCE penetrante, contusão e histórico de abuso de álcool. Nesses casos, a gente vai fazer a nossa fenitoína, carbamazepina ou fenobarbital. Não tem nenhum estudo ainda provando que nesses casos o levetiracetam é superior a esses nossos opções mais baratas. E, por fim, se o paciente estiver estável, tiver condições, ele vai ser encaminhado para avaliação de imagem. Então aqui, o que está todo mundo aqui cansado de ver, né, a nossa escala de coma de Glasgow. Lembrando da escala de coma de Glasgow modificada, em que entrou a pupila. Então a gente pode ter uma escala de coma de Glasgow de 1, considerando a pupila, né? A terapia antifibromialgítica no ambiente hospitalar está indicada de acordo com o CRASH 3 de 2019, que foi uma meta-análise muito grande, com mais de 12 mil pacientes. Quando que ela vai estar indicada? Só no TCE moderado, aquele paciente com escala de coma de Glasgow entre 9 e 13, dentro de 3 horas após a lesão. A gente vai fazer 1 grama de ácido clexâmico em bolos em 10 minutos. E ele também, como a gente vê no base mesmo, pode ser utilizado em outros casos, como no TCE grave e leve, mas aí a gente não tem nenhuma evidência mostrando o benefício desse uso, tá? Então aqui só mostrando o estudo, o CRASH 3, para quem quiser dar uma olhada. Aquelas medidas que a gente sempre escuta falar, mas que não estão recomendadas. Hiperventilação profilática, paciente com uma PCO2 menor que 25, o uso precoce profilático de manitol, paciente que a gente não sabe o que está acontecendo, faz um manitol e você derruba a pressão dele lá embaixo, e a gente já viu que pressão sistólica diminuída está associada a maior mortalidade. Hipotermia profilática também não está recomendado, e os glicocorticoides que estão relacionados ao aumento da mortalidade, tá? Lembrando que o edema do TCE é o edema citotóxico, não é o edema vasogênico, né? Então é um edema que não responde a corticoide, não adianta fazer e você ainda piora o desfecho desse paciente e aumenta a mortalidade. Esse aqui é um estudo de 2004, com mais de 10 mil pacientes, mostrando o uso de corticoide no TCE e contraindicando tal uso. Passou dessa fase, a gente vai prosseguir com o estudo de imagem. O melhor estudo para o ambiente de trauma ainda é a tomografia de crânio, né? Quando que a gente vai realizar? Quando a gente vai realizar? Aquele paciente com TCE leve, a gente vai avaliar o caso. Leve que se dá entre 14 e 15, tá? Esse valor de 13 já não é mais muito aceito como TCE leve, é considerado 14 e 15. Que teve uma perda da consciência testemunhada, uma desorientação testemunhada, esse paciente a gente vai fazer TC. Ou naqueles pacientes com alto risco para intervenção neurocirúrgica, que é um Glasgow menor que 15 até 2 horas após o trauma, suspeita de fratura exposta ou em afundamento, sinais de fratura de base de crânio, vômitos, idade superior a 65 anos. E o risco moderado para lesão cerebral na TC, perda de consciência mais do que 5 minutos,
amnese para fatos anteriores ao impacto, mais do que 30 minutos, e mecanismo perigoso de trava. Principais achados desses pacientes vão ser as fraturas, o hematoma epidural, subdural, intraparencimatoso, a hemorragia subaracnoide traumática, contusão cerebral, hemoventrículo e padrões focais e difusos de lesão axonal difusa. O mais importante aqui para a gente, principalmente para os R1s, é saber identificar uma TC de crânio normal, tá? Porque a gente sempre vai saber quando ela não está normal, né? Então, vamos olhar toda a parte óssea, ver se não tem alguma fratura, ver se a linha média está centrada, se a cisterna da base está patente, se tem algum sangramento intra ou extraaxial, algum sangramento intraventricular, se tem algum sinal de hidrocefalia, sinal de hipertensão intracraniana, perda dos sulcos e giros, né? Aqui eu chamo a atenção para a gente diferenciar aqueles pacientes mais idosos dos pacientes da pediatria, né? Pacientes pediátricos, a gente não vai ter tanto sulco e giro, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê muito do radiologista, pegar aquele menininho de 2 anos e falar que tem perda da definição de sulcos e giros. Eles têm o cérebro mais cheio em comparação com um idoso que já vai ter uma atrofia cerebral. Então é importante saber olhar isso. Então aqui um exemplo de uma TC de crânio normal, sem nenhum tipo de fratura, com a linha média centrada, sulcos e giros bem delimitados, sem hidrocefalia. Tá? E aqui passando alguns exemplos de tomografia alterada, né? Da nossa esquerda a gente tem um paciente com um hematoma subdural agudo, significativo, com edema cerebral difuso. A gente não vê nenhum sulco, nenhum giro, a gente vê um desvio de linha média de 15 milímetros. Né? Esse paciente muito provavelmente vai precisar de uma cranectomia descompressiva. Na nossa direita a gente vê aquele hematoma no formato biconvexo, extraaxial, é um hematoma extradural, com impressão subparênquima e também com um desvio de linha média. Aqui na nossa esquerda a gente vê uma contusão bifrontal, as contusões vão ser vão ocorrer mais nos lobos frontais e temporais devido ao impacto que eles vão ter no assoalho ósseo, né? As contusões são particularmente eu acho que de muitos de nós, as lesões que a gente mais tem medo, que a gente nunca sabe como ela vai se comportar. Às vezes ela chega pequenininha, o paciente chega bem e horas depois ele afunda, você repete a tomografia, ela está enorme. Então sempre ter muito cuidado com esse paciente. Aqui também na fissura silviana, à esquerda da nossa imagem a gente pode ver um HSAT, tem também uma perda dos sulcos e giros. E aqui à nossa direita, uma lesão contusional no tálamo, e que a gente pode inferir que esse paciente tem uma LAD, né? O melhor exame para ver LAD não vai ser a tomografia. Muitas das vezes o paciente está no estado vegetativo, não quer despertar, a tomografia pode estar normal, mas o melhor exame para ver LAD vai ser a ressonância. Aqui à nossa esquerda uma fratura frontal em afundamento e à nossa direita uma fratura do osso temporal mastoide longitudinal. Né? Sempre tomar muito cuidado nesse caso com fístula helicórica. Então a gente, como neurocirurgião, viu esse paciente, ele chegou para a gente agora, a gente já viu a tomografia, a gente vai fazer a classificação de Marshall. Lembrando que a classificação de Marshall só serve para os pacientes com TCE grave, né? TCE menor que 9. Então, um paciente com uma lesão, são 6 ao total, paciente com uma lesão difusa, sem patologia visível, ou seja, a tomografia está normal e o paciente está entubado. Uma paciente com uma lesão do tipo 2 difusa, as cisternas estão presentes, mas tem um desvio de linha média entre 0 e meio centímetro e não tem nenhuma lesão com uma densidade maior que 25 ml. Pode incluir fragmentos ósseos e corpos estranhos. A lesão do tipo 3 é um inchaço, as cisternas vão estar comprimidas, tem um desvio de linha média até meio centímetro e nenhuma lesão maior que 25 ml. A lesão tipo 4 tem um deslocamento da linha média maior que meio centímetro
e nenhuma lesão maior que 25 ml. A lesão tipo 5 é qualquer lesão evacuada cirurgicamente, e a lesão do tipo 6 é uma lesão maior que 25 ml não evacuada cirurgicamente. Isso a gente vai conseguir prever o prognóstico desse paciente. O paciente grau 1 tem uma chance de mortalidade de 9,6%, grau 2 de 13,5%, grau 3, 34% e grau 4, 56,2%. Aqui eu coloquei uma outra classificação que anda vindo forte, que a gente provavelmente vai ouvir falar cada vez mais, que é a classificação de Rotterdam, que era um pouquinho mais completa que a classificação de Marshall. Mas ainda não está muito difundida e não vem muito sendo usado. Mas eu acredito que deve ser mais usado daqui para frente. Pacientes com lesões múltiplas, aquele paciente que chega, tem um TCE e mais associado ele tem um trauma abdominal. Esse paciente é um paciente complexo, porque além de tudo a gente tem que ter um bom relacionamento com a equipe da cirurgia do trauma, com todos a equipe multidisciplinar que vai manejar esse paciente. Então, paciente com lesão abdominal ou torácica. Se a gente fez um lavado peritoneal positivo, um FES positivo e está com estabilidade, não é para esperar nada. Esse paciente tem que ir para o centro cirúrgico. Se ele está com Glasgow maior que 8, vai para TC depois que operar. Depois que vê o que está estabilizando ele, a gente leva ele para TC. Se tem déficit neurológico ou o Glasgow é menor que 8, a gente pode lançar a mão da trepanação exploratória. Eu nunca vi uma trepanação exploratória, porque hoje em dia a tomografia é muito fácil, né? O paciente chega e já vai para a tomografia muito rápido, faz tomografia do corpo todo, já vem sendo um protocolo para o paciente politraumatizado grave, é a tomografia do corpo todo. Eu nunca vi, mas pode ter ocasiões que a gente vai trabalhar no interior e vai precisar fazer isso. A gente faz a trepanação exploratória, eu vou mostrar como é que é daqui a pouco. E se ela estiver negativa, o paciente tiver um Glasgow menor que 8, a gente vai deixar uma PIC. Se a PIC for maior que 20, a gente vai realizar uma pneumoencefalografia intraoperatória com 3 a 4 ml de ar. Tá? Beleza. Aqui, trepanação exploratória. Paciente com sinais clínicos de herniação que não melhora ou estabiliza com medidas clínicas, não sendo possível a realização de TC de crânio. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que escolher um lado. A primeira escolha é abrir do mesmo lado que a pupila abriu. A segunda escolha é abrir do lado que a pupila abriu primeiro. E a terceira escolha é abrir do lado com mais estigmas externos de trauma. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma incisão tipo question mark, né? E vai fazer várias trepanações, pelo menos 4. Aqui, pegando a fossa média, a fossa posterior, a fossa anterior, para a gente ver se a gente acha alguma coisa. Tá? E foi isso. Essa foi, além das outras referências que eu mostrei, essas foram as minhas outras referências. Obrigado.